Todas as manhãs carregam em si um peso espiritual enorme. O modo como você desperta pode determinar não apenas as suas primeiras horas, mas a atmosfera de todo o dia. Muitos ainda deitados, antes mesmo de agradecer pela vida, estendem a mão e pegam o celular. As notificações já estão acesas, os números das mensagens acumuladas, os lembretes do trabalho, os e-mails, as notícias. É como se o mundo batesse à porta do coração antes mesmo de ele estar desperto por completo. Essa é a rotina de milhares de pessoas, mas é também uma armadilha silenciosa, porque aquilo que entra primeiro na mente molda o espírito. Se a primeira voz é a voz do mundo, o coração já acorda pesado, ansioso, inseguro. Mas, se a primeira voz é a voz de Deus, então a alma desperta fortalecida, coberta de paz, preparada para enfrentar o que virá. Pense comigo. Qual é a sua primeira atitude ao acordar? O que você busca primeiro quando abre os olhos? Se a resposta for o celular, entenda que ali não há neutralidade. Não é apenas um gesto simples, é um gesto espiritual. Porque o celular traz ao coração uma enxurrada de informações que geram distração, medo, comparações, preocupações. Uma mensagem do trabalho pode gerar estresse antes mesmo do café. Uma notícia ruim pode roubar a esperança ainda em jejum. Uma imagem em rede social pode despertar comparação e inveja quando a mente ainda está vulnerável. E a alma começa o dia ocupada, mas não edificada, cheia de informação, mas vazia de direção. O inimigo sabe disso. Ele sabe que, se conseguir roubar o primeiro minuto da sua manhã, já roubou parte da sua força. Por isso, o celular virou o grande altar moderno onde muitos sacrificam a sua paz antes mesmo de dobrar os joelhos. Mas existe uma escolha, e essa escolha pode mudar tudo. O Salmo 121 nos lembra de onde vem o socorro. O salmista diz: "Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra." Essa é a resposta que deveria ocupar a mente logo ao despertar. Não são os montes, não são as pessoas, não são as redes sociais, não é o mercado, não é o chefe, não é o amigo, não é a própria força. O socorro vem do Senhor. Ele é a fonte inesgotável que nunca falha, que não se atrasa, que não descansa. E se o socorro vem dele, a primeira atitude ao despertar precisa ser buscá-lo. Antes de tocar no celular, ore. Antes de abrir as mensagens, abra o coração. Antes de rolar a tela, fale com o Criador. Porque se a primeira voz for a dele, então todas as outras perderão o poder de controlar a sua paz. Imagine a cena. Você abre os olhos e, ao invés de buscar o celular, fecha os olhos novamente e sussurra: "Senhor, este dia é teu. A ti entrego meus passos, minhas decisões, minhas batalhas. Conduz-me em paz." Esse gesto simples já muda tudo, porque o coração deixa de estar refém do que está fora e passa a ser sustentado pelo que está dentro. A presença de Deus se manifesta de forma real quando você escolhe dar a Ele os primeiros minutos do dia. É como colocar a alma em sintonia com a frequência certa. O mundo pode gritar, mas a voz de Deus já ecoa mais alto dentro de você. E não há comparação possível entre começar o dia cheio de preocupações e começar cheio do Espírito. Esse é o segredo espiritual que tantos negligenciam. O primeiro minuto tem valor. É como o primeiro fruto da colheita, o primeiro dízimo, a primeira semente. O que é entregue primeiro revela prioridade. Quando o celular é a primeira escolha, o que você está dizendo com seu gesto é: "Minhas prioridades estão no mundo." Mas, quando a oração é a primeira escolha, a declaração é outra: "Meu coração pertence ao Senhor." E essa declaração feita em silêncio carrega poder, porque não é apenas uma prática, é um ato de adoração. E adoração sempre atrai a presença de Deus. O Espírito Santo deseja ser a primeira voz da sua manhã. Ele deseja encher sua mente de paz antes que os números da conta bancária tentem gerar ansiedade.
Ele deseja sussurrar direção antes que a correria imponha decisões precipitadas. Ele deseja trazer consolo antes que mensagens duras ou críticas roubem a sua confiança. Mas ele só pode ocupar esse espaço se você entregar. O mundo sempre vai disputar o seu primeiro minuto, mas é você quem decide a quem esse minuto pertence. Entenda, a batalha pela sua manhã é a batalha pelo seu coração. O inimigo não precisa destruir o seu dia inteiro se conseguir roubar o começo, porque um coração que começa sem paz dificilmente encontra paz depois. Mas um coração que começa em oração, mesmo em meio a problemas, carrega a paz durante todo o caminho. Antes de tocar no celular, faça a escolha espiritual de tocar o coração de Deus. Não se trata de religiosidade, mas de sobrevivência espiritual. Porque a vida moderna, com suas demandas, pressões e distrações, nunca esteve tão sedenta. E é justamente por isso que precisamos aprender a dar o primeiro lugar àquele que nunca falha. O celular pode esperar, as mensagens podem esperar, o mundo pode esperar, mas a sua alma não pode esperar. A sua alma precisa ser saciada logo cedo. E somente Deus pode fazer isso. O Salmo 121 termina com uma promessa: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Veja o peso disso. Se Ele guarda a sua entrada e a sua saída, por que você entregaria o primeiro minuto a qualquer outra coisa? Se Ele guarda cada passo, por que não confiar o primeiro passo do dia a Ele? O segredo da vida com Deus não está apenas nos grandes gestos, mas nas pequenas escolhas diárias. E a escolha de começar o dia com oração é uma das mais poderosas que você pode fazer, porque define não apenas como você começa, mas como você termina. O que parece inofensivo é, na verdade, uma das maiores armadilhas espirituais da vida moderna. O simples gesto de abrir o celular ao acordar coloca a alma em exposição. Uma mensagem do trabalho recebida cedo pode criar ansiedade que vai se arrastar pelo resto do dia. Uma notícia ruim pode apagar a chama da esperança antes mesmo do sol nascer. É como se a mente recebesse a primeira carga de energia não da presença de Deus, mas das pressões humanas. A sutileza é que tudo isso parece natural. O celular está ao lado da cama, é só estender a mão. Mas esse ato cotidiano tem um impacto invisível profundo, porque aquilo que alimenta primeiro a alma define o tom do restante das horas. O coração que desperta cheio de notificações já começa a correr para alcançar o ritmo do mundo, enquanto o coração que desperta em oração já começa no ritmo de Deus. É por isso que o inimigo não precisa de grandes ataques para roubar a paz. Basta distrair no início. A distração do primeiro minuto pode ser mais letal do que uma batalha visível ao longo do dia. Quem começa o dia com notificações, começa alimentando a mente com urgências, mas não com propósitos. Alimenta o coração com informações, mas não com direção. E isso, ao longo do tempo, cria uma rotina espiritual fraca. A fé se torna secundária, o espírito se torna disperso, a alma fica cansada antes mesmo de enfrentar as dificuldades reais. É nesse cenário que tantos vivem exaustos, sempre conectados, mas nunca fortalecidos, sempre informados, mas nunca edificados, sempre ocupados, mas nunca em paz. Ao reconhecer o perigo das primeiras notificações, você dá um passo essencial, o de recuperar o altar da manhã, porque esse altar tem sido substituído pelas telas. A busca que deveria ser por Deus tem sido substituída pela busca por likes, respostas e mensagens. E isso não apenas rouba a paz, mas enfraquece a fé. O perigo não é apenas psicológico, é espiritual, porque aquilo que ocupa o coração logo cedo governa as escolhas do resto do dia. Por isso, a ordem espiritual é clara. Antes de tocar no celular, ore. Não porque o celular seja em si um inimigo, mas porque ele não pode ser o senhor do seu primeiro minuto. Esse lugar é exclusivo de Deus. Se Ele guarda a sua entrada e a sua saída, Ele deve ser a primeira voz ouvida ao despertar. A oração da manhã é a chave que protege o coração contra o perigo silencioso das primeiras notificações. Existe um mistério profundo, escondido nos primeiros minutos da manhã.
É como se o céu estivesse esperando pela sua decisão, como se o mundo espiritual observasse qual será a sua prioridade. O que você faz logo ao acordar não é apenas um hábito, é uma declaração. Quando você decide começar o dia em oração, você está declarando ao mundo visível e ao mundo invisível que Deus é o primeiro, que Ele é a fonte, que é nele que você confia. A primeira oração é uma chave espiritual poderosa, porque abre a porta da presença de Deus no seu dia, antes que qualquer outra porta do dia se abra. É importante entender que a primeira oração não precisa ser longa, elaborada ou cheia de palavras bonitas. Ela precisa ser sincera, verdadeira, vinda do coração. O Senhor não está atento à quantidade de frases que você diz, mas à prioridade que você dá. Uma simples oração de entrega pode transformar a atmosfera do seu dia em... Muitos têm dificuldade em ouvir a Deus porque nunca param. A vida é uma sequência de estímulos, um ciclo de agitação que nunca se interrompe. Mas quando você cria o hábito de logo cedo silenciar o mundo, você está rompendo esse ciclo. O simples gesto de deixar o celular de lado, fechar os olhos e se conectar com o Criador já abre espaço para que o Espírito fale. E o que ele fala em poucos minutos pode valer mais do que horas de esforço humano. É nesse espaço que decisões são iluminadas, que feridas começam a ser curadas, que ansiedades se dissolvem. Silenciar o mundo também significa colocar em ordem as prioridades do coração. Você não precisa fugir das responsabilidades, mas precisa começar lembrando que não é escravo delas. O silêncio é um ato de resistência espiritual. É dizer, o mundo pode gritar, mas eu escolho ouvir a Deus primeiro. É colocar um limite no poder das distrações, porque quando você escolhe ouvir primeiro a Deus, todas as outras vozes precisam se calar. O medo perde o espaço, a ansiedade perde o domínio, as comparações perdem a força. Esse silêncio diante de Deus não precisa ser longo, mas precisa ser verdadeiro. Não é um ritual vazio, é um encontro real. Quando você se dispõe a parar e dar os primeiros minutos da manhã ao Senhor, está treinando o coração para reconhecer sua voz durante todo o dia. Porque se você aprender a ouvi-lo no silêncio, também conseguirá reconhecê-lo em meio ao barulho. Esse é o treinamento da alma, começar no silêncio para aprender a viver guiado em qualquer circunstância. O mundo moderno nos convenceu de que precisamos começar correndo, mas a sabedoria espiritual diz o contrário. Quem começa correndo, começa perdido. Quem começa em silêncio diante de Deus, começa orientado. E essa orientação vale mais do que qualquer informação, porque a informação muda, mas a voz de Deus permanece. É nesse silêncio que você encontra direção, força e paz. Portanto, antes de tocar no celular, feche os olhos e toque o céu. Antes de buscar notícias, busque a presença. Antes de se encher de distrações, encha-se da voz do Senhor. O silêncio não é vazio, é cheio de propósito. É nele que Deus sussurra palavras que moldam o coração e preparam a alma para enfrentar o dia. Muitos não percebem, mas a primeira atitude do dia molda todo o restante. Quando você ora primeiro, antes de qualquer outra coisa, algo se transforma dentro de você. Não é apenas uma mudança de hábito, é uma mudança de essência. O coração que começa em oração se torna mais resistente às pressões, mais sensível à direção de Deus e mais firme diante dos problemas. A oração não remove as dificuldades, mas muda a forma como você reage a elas. Pense em quantas vezes você já perdeu a paciência cedo, discutiu sem motivo ou se deixou abalar por situações pequenas. Muitas dessas reações aconteceram porque a alma estava frágil, sem proteção espiritual. Mas quando você ora antes de qualquer coisa, você veste uma armadura invisível. Essa armadura não impede os ataques, mas impede que eles atinjam o coração da mesma maneira. A ansiedade tenta entrar, mas encontra resistência. O medo tenta dominar, mas não encontra espaço. O estresse tenta tomar conta, mas não consegue enraizar, porque o coração já foi preenchido pela paz de Deus logo cedo.
Essa transformação também é prática. Quem ora primeiro pensa diferente, age diferente e fala diferente. Uma mente que começa o dia entregue ao Senhor não se desespera diante de notícias ruins. Um coração que começa em oração encontra palavras de calma mesmo em discussões difíceis. Uma alma que se fortalece cedo não se deixa arrastar pela correria. Isso não é teoria, é experiência. Quando você pratica isso, percebe que até mesmo as pessoas ao redor notam a diferença. Você se torna mais leve, mais firme, mais confiante. A transformação que a oração traz não é apenas individual, ela é também espiritual. Porque o inimigo sabe que não pode tocar com a mesma intensidade em alguém que já começou o dia aos pés do Senhor. Oração não é apenas comunicação, é cobertura. É como se uma muralha fosse erguida ao redor da sua vida logo cedo. Não é que os problemas desaparecem, mas é que eles já encontram uma barreira de fé quando chegam. Essa barreira é construída pela oração. Portanto, orar antes de tocar no celular não é apenas uma boa prática, é um ato de transformação diária. É permitir que Deus molde o coração antes que o mundo tente deformá-lo. É receber paz antes de receber notícias, é encontrar direção antes de tomar decisões, é viver protegido em um mundo cheio de ataques invisíveis. Essa transformação é real e ela começa com uma escolha simples: orar primeiro. Senhor, antes de tudo eu escolho ouvir a Tua voz. Antes de qualquer mensagem, antes de qualquer notícia, antes de qualquer preocupação, eu entrego este dia nas Tuas mãos. Eu declaro que Tu és a minha fonte, o meu socorro, a minha proteção. Guarda os meus passos, guia os meus pensamentos, fortaleça a minha fé. Eu coloco diante de Ti os meus compromissos, os meus desafios, as minhas batalhas. Que a Tua presença vá à frente de mim, abrindo portas, fechando caminhos de destruição, protegendo minha entrada e minha saída. Eu declaro que nenhuma distração terá poder sobre o meu coração, porque já comecei este dia em oração. Que o Teu Espírito Santo fale comigo em cada decisão, em cada detalhe, em cada encontro. Eu confio que o meu socorro vem de Ti e que nada poderá me abalar, porque estou firmado em Ti. Eu oro e declaro em nome de Jesus que este será um dia de paz, de vitória e de presença constante. O celular pode esperar, mas a minha alma não pode começar sem a Tua presença. Hoje eu escolho ouvir a Ti primeiro. O mundo sempre vai disputar o seu primeiro minuto. As notificações vão estar lá, as mensagens vão continuar chegando, as redes sociais nunca vão se esgotar. Mas o que você faz antes de tudo isso é o que determina o tom do seu dia. Escolher ouvir a voz de Deus antes de qualquer outra, mais do que um hábito, é uma declaração espiritual. É dizer: Senhor, Tu és a prioridade da minha vida. Essa escolha pode parecer pequena, mas carrega consequências eternas, porque quem começa o dia em oração, termina o dia mais forte. Quem começa ouvindo a voz de Deus, consegue discernir melhor as outras vozes. Quem dá o primeiro minuto ao Senhor, experimenta a paz que o mundo não consegue roubar. Por isso, escreva nos comentários: eu escolho ouvir a Deus primeiro. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa mudar sua rotina e aprender a dar prioridade ao Senhor. E não se esqueça de acessar o presente especial que está na descrição. Antes de tocar no celular, ore, porque quando a primeira voz é a voz do Senhor, todo o dia se torna diferente.